Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, estou retornando aqui para a gente trabalhar mais uma habilidade. E a habilidade que nós vamos falar hoje é a habilidade 96, que fala sobre resolver situações problema que envolve grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, a princípio, vamos entender o que são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Grandezas, para a gente fazer essa análise, a gente precisa ter sempre a comparação entre duas situações. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma caixa de chocolate. Então, eu vou no supermercado comprar chocolate, tá? E uma caixa em relação ao preço, tá? Então, eu chamo aqui, no caso, preço e chocolate são as minhas grandezas. É o que eu vou fazer, é o que eu vou analisar, tá bom? Então, uma caixa de chocolate custa R$5, tá? Um exemplo aqui só para vocês entenderem o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Se eu comprar duas caixas, eu vou pagar R$10. Se eu comprar 3 caixas, eu vou pagar R$15 e assim sucessivamente, tudo bem? Então perceba o seguinte aqui, o que está acontecendo com a quantidade de caixas daqui para cá, ó, de 1 para 2, ela está dobrando, tá bom? E o que aconteceu com o preço, ó? 5 para chegar no 10 é vezes, né? Vezes 2, 5 vezes 2, 10. Então, o preço da caixa, a quantidade de caixas de chocolate dobrou e o preço também dobrou. Quando acontece das duas grandezas, elas aumentarem na mesma proporção, no caso aumentar aqui é multiplicar, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Só para vocês entenderem. E isso acontece também na situação de quando diminui. Então, vamos supor aqui, ó, que eu comprei 10 caixas de chocolate. Então, 10 caixas, certo? Eu fui lá, comprei 10 caixas e paguei R$50, certo? Só que agora eu não quero mais 10 caixas, eu quero comprar apenas 5 caixas. Eu vou pagar R$25, certo? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. A quantidade de caixa de chocolate, ela diminuiu. Toda vez que a gente pensar em diminuir, coloca o sinalzinho de dividir, tá? Então, ela diminuiu. Quantas vezes? 10 dividido por quanto dá 5? 10 dividido por 2. Tudo bem? A quantidade ou o valor, o preço que eu paguei pelas 5 caixas de chocolate também diminuiu, tá? O preço. Aí, se diminuiu, usa o sinalzinho de dividir. Fica mais fácil de vocês entenderem. Diminuiu quantas vezes? Ou 50 dividido por quanto dá 25? Por 2. Perceba que o valor 2 é chamado de razão de proporcionalidade, aparece nas duas situações. E tanto a caixa de chocolate, a quantidade de caixas de chocolate, quanto o preço também diminui. Então, se as duas grandezas ou aumentam ou diminuem na mesma proporção, são consideradas grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Vamos continuar aqui. O que são grandezas inversamente proporcionais? Ela acontece o inverso. O probleminha clássico aí é velocidade e tempo. Toda vez que vocês olharem o exercício e tiver envolvido velocidade e tempo, é sempre inversamente proporcionais, tá? Só que tem que fazer análise para ver se a razão de proporção é a mesma. Mas vamos supor que eu queira percorrer 100 km, certo? Eu vou iniciar esse meu percurso a uma velocidade de 100 km por hora. E o nome já fala, né? Eu vou percorrer 100 km num tempo de 1 hora. Perfeito? Só que eu não estou com muita pressa, então eu vou reduzir a minha velocidade para 50. Tudo bem?
Usei 50 aqui para ficar fácil de vocês enxergarem. O que aconteceu com a minha velocidade? Ela diminuiu. Então, uso o sinalzinho de dividir aqui para vocês enxergarem. Ela diminuiu. Se eu diminuo a velocidade, eu vou mais devagar, eu vou demorar mais para chegar. Então, o tempo ele tem que dobrar. Perceba que, ó, diminuiu, aumentou. São grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora, só para finalizar aqui, ó, 100 dividido por quanto dá 50? 100 dividido por 2. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 por causa da proporcionalidade, tá bom? Então, significa que eu levaria 2 horas para fazer esse mesmo trajeto, tá bom? Então, a primeira questão que aparece para vocês aí é a questão que está na provinha. E aí ele fala assim, ó, na equipe de halterofilismo de um clube existem 48 atletas. Tá? Então, esses atletas entre homem e mulher totalizam 48, bem? A relação entre atletas, homens e mulher é 6:2. Então, se eu pegar a quantidade de homem pela quantidade de mulher, é 6 meios. A quantidade de homens e de mulheres dessa equipe é respectivamente. Então, é o seguinte, uma forma da gente fazer esse exercício é trabalhar com a relação de proporcionalidade, tudo bem? Então, relação de proporcionalidade, uma vez aqui, ó, que se eu somar 6 mais 2, isso daqui dá 12. Então, a quantidade de homem mais a quantidade de mulher aqui tá dando 12. Eu tenho que fazer com que essa razão aumente na mesma proporção e que a soma dê 48. Vamos lá, ó. Começa fazendo vezes 2. Ó, então, 6 vezes 2, isso dá 12. 2 vezes 2, isso dá 4. 12 mais 4, tá? Vamos fazer aqui, ó, a soma, né? 12 mais 4 deu 16. Então, 12 e 4 não é a resposta correta. Perfeito? Vamos lá. 6 e 2. Vamos multiplicar por 3? Lembra que eu tenho que aumentar, e aumentar sempre é multiplicação, tá bom? Então, ó, 6 vezes 3, isso dá 18. 2 vezes 3, 6. E se eu fizer 18 mais 6, deu 24, tá? Então, não tem que dar 48, bem? Então, vamos continuar aqui, ó. Vezes 4, vezes 4. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8. Somou aqui 24 mais 8, isso dá 32. Tá bem? Tá chegando. Então, vamos tentar, ó. 6, 5, né? E 2, 5. Tá? 30 com 10. Então, 30 mais 10, 40. Ah, então é o próximo. 6 vezes 6 e 2 vezes 6. Tá? Então, 36 sobre 12. Só para conferir, ó, 36 mais 12 é igual a 48. Perfeito? Alternativa D. Tudo bem? Então, é uma forma de vocês chegarem na resposta. Caso não tivesse ali alternativa, tudo bem? Então, lembra que se não tivesse alternativa, você iria transformando em frações equivalentes até que a soma dos dois desse o total que foi falado no enunciado, tudo bem? Então, continuando aqui. Um carro percorre uma distância com 15 litros. Então, nós temos duas grandezas aqui, ó. Grandeza, distância, e vou chamar outra grandeza de consumo, né? Lembrando que a distância aqui é em quilômetros e o consumo é em litros. Então, ele percorre uma distância de 120 quilômetros com 15 litros. Perfeito? Nas mesmas condições, a distância percorrida com 10 litros de combustível é... Então, vamos lá, ó. Presta atenção.
se a quantidade de litros diminuiu. Tudo bem? Tranquilinho aí? Diminuiu. O que acontece com a distância? Então, se a 120 quilômetros ele percorre com 15 litros, se diminuiu a quantidade de litros, a tendência é o quê? Tem menos combustível, você também vai andar menos. Significa que aqui também diminuiu. Perfeito? Então, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Então, vamos montar a nossa razão. Quando for diretamente proporcionais, a gente vai montar a razãozinha aqui, ó, 120 sobre x, que é igual a 15 sobre 10. E faz a multiplicação cruzada. Ó. 15x, né? 15 vezes x, e 120 vezes 10 dá 1.200. O 15 está multiplicando, passa dividindo. A gente chega aqui. Isso vai dar 80 quilômetros, tudo bem? E é uma questão, pessoal, que você já entendeu que diminuiu. A letra C e a letra D vocês não podem pôr nem que a vaca tussa, tá bom? Então, fazer essa análise e não colocar a alternativa impossível. Tudo bem, errou aqui, pôs 40, tranquilo, né? Mas por 160 e 240 porque nem fez análise, nem percebeu que diminuiu ali a distância, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão 11. Em uma fábrica, o controle de gastos é de grande importância para a companhia. O número de máquinas trabalhando e a quantidade de dias de produção são grandezas fundamentais no levantamento de custos de um determinado produto. A tabela a seguir relaciona o número de dias para a produção de uma encomenda de parafusos de acordo com a quantidade de máquinas trabalhando. Ao completar corretamente esta tabela, os números obtidos em dias trabalhados X, então dias é X, e a quantidade de máquinas Y são respectivamente. Então vamos pensar assim, olha a análise da situação. O que aconteceu com a quantidade de máquinas? Ela aumentou. Aí lembra, aumentou, coloca vezes. A gente vai agora analisar a situação. Eu tinha 5 máquinas que produziram a encomenda de parafusos em 36 dias. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, o que vai acontecer? Mais rápido os parafusos vão ser produzidos. Então, diminui a quantidade de tempo. Ok? Mais rápido vai ser encomenda, então diminui o tempo. Então percebam que nós estamos tratando aqui de grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Aqui dá pra gente fazer o cálculo mentalmente, ó. Perceba, ó, 5 vezes quanto dá 10? 5 vezes 2, Kátia. Como existe proporcionalidade, se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui. Perfeito? Então, 36 dividido por 2 dá 18. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. A segunda situação, vamos achar o valor do Y. Na segunda situação, ó, perceba o seguinte, ó, de 36 para 12, diminuiu a quantidade de dias. Para diminuir a quantidade de dias é porque aumentou a quantidade de máquinas. Perfeito? Aumentou, põe vezes. 36 dividido por quanto dá 12? 3. E significa que aqui triplicou. 5 vezes 3, 15. Então, a gente chega na resposta x igual a 18 e y igual a 15, alternativa B. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho aí? Então, aqui a gente está fazendo uma análise geral da tabela, cálculo mental, perfeito? Questão 12. Um carro percorre a ponte Rio-Niterói em 20 minutos com velocidade constante. Então, nós temos duas grandezas aqui, ó. Velocidade e tempo, certo? Ele percorre 20 minutos com uma velocidade constante. Ele não fala qual é o valor da velocidade. Então, eu vou chamar a velocidade de V, tá bom? Um ônibus com a metade da velocidade do carro percorre a mesma distância em
Então, vamos lá. Se percorreu a metade, percorrer a metade é pegar a velocidade do carro e dividir por 2. Perceba o que aconteceu aqui com a velocidade. Diminuiu. Dividiu, ó, tá? Se a velocidade diminui, eu demoro mais tempo para chegar. Então, significa que o tempo aumenta, tá bom? Então, ó, aqui a velocidade dividiu por quanto para chegar nisso? Ó, já tá escrito, ó, dividiu por 2. Então, aqui a gente tem que multiplicar por 2. 20 vezes 2, 40 minutos, alternativa D. Tudo bem, pessoal? Então, ó, após assistir o vídeo, vocês acessem o link do formulário para responder as perguntinhas, tá bom? Muito obrigada!